Olá, ouvintes da Band News FM, bom dia! Mais uma manhã de sábado que a gente começa juntinho, eu e você, para a gente começar o final de semana daquele jeito que a gente gosta, né? Organizado, com a casa em ordem, tudo bonitinho, a gente sempre começa junto aqui, eu e você, todo sábado, 9 da manhã, eu sou Renata Menezes e eu tô sempre aqui no Band News Entrevista com os meus convidados, as minhas convidadas mais do que especiais. O papo hoje começa diretamente para você que está precisando fazer aquele cuidado mais especial com os seus dentes. A gente vai falar de implantes. E eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Deiviane Bezerra Salles, ela que é dentista. Tem uma... A câmera geral tá mostrando aquela cadeira aqui, só porque vai ficar Tá feia, tá mesmo, meu amor. Você consegue passar aí? Eu vou precisar de você... Uhul! Deixa essa aí. Você vem pra essa? É mais fácil pra você. É. Aí essa aqui Você vai esconder aqui? Eu acho que essa aqui a gente vai... Na verdade, meu amor, é você botar ela ali. Mas fica feio ela vazia, né? É, porque não tem... Não tem ninguém. Aqui... E aí, vocês que escolhem. Pode deixar. Deixar? Eu não acho que tem problema. Porque quando os meninos do Boa Tarde, quando tem só um entrevistado, fica. É, essa aqui fica. É, talvez esconder a bolsa ali, porque ali não vai pegar, vai? Não, Aquela cadeira ali. Ali não pega. Então bota ali no cantinho, que aí... Pô, já tava no flow. É. Ixi, piscou e eu não vi. Eita. Olá, amigos da Band News FM, bom dia, bom dia, bom dia. Renata Menezes aqui, direto no seu rádio, no nosso canal do YouTube, pra gente começar o final de semana juntinho, a gente começar o final de semana do jeito que a gente gosta, com a vida organizada, com muita informação. Eu aqui, os meus convidados mais do que especiais, quero te desejar desde já um dia maravilhoso, um final de semana incrível. E atenção, atenção, viu? Começo hoje a conversa para você, especial para você, que está precisando fazer aquele cuidado com os seus dentes, né? Sábado é dia da gente organizar a vida, né? De botar a vida em ordem. Será que não já é o momento de marcar um dentista? Eu vou agora conversar sobre implantes dentários com Deiviane Bezerra Salles. Ela que é dentista, trabalha numa clínica odontológica e veio para cá hoje contar para a gente todas as novidades nesse setor, nesse universo que às vezes é um lugar de um pouquinho de medo para muita gente, né? Seja muito bem-vinda, querida. Prazer te receber aqui mais uma vez. Ah, que bom. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo. E é um universo que a gente tem aí para conversar e uma necessidade, assim, clara. E é uma questão que é um desejo, mas é um medo também dos pacientes, né? Com certeza, essa coisa do medo do dentista é ainda muito presente, né? É impressionante como mesmo a gente sabendo que as coisas já mudaram, existe muita tecnologia, ainda tem um certo receio. E eu imagino que nessa questão dos implantes, um pouco maior o medo, né? Porque já é um tipo de procedimento que envolve coisas mais específicas, ele é mais complexo de fazer, as pessoas têm um pouco mais de medo, né? Sim, porque envolve a cirurgia, né? Só a palavra cirurgia já faz com que o paciente tenha um pouquinho mais de resistência em procurar. Eles, às vezes, procuram um meio teoricamente mais fácil, que não precise da intervenção cirúrgica, mas que não é tão confortável o pós, né? O uso da prótese, ela com implantes e ela sem implantes, quando a gente não precisa de cirurgia. Então, assim, muitas vezes é um bloqueio e faz o paciente não ter o conforto e a segurança de usar algo que é bem próximo dos dentes naturais. Pois é, eu queria começar do começo, né? O que é exatamente o implante dentário e para quem ele é indicado? O implante dentário, ele é um parafuso ou de titânio ou de zircônia. Hoje existe o de zircônia também. E ele é colocado no osso do paciente. É quando o paciente perde o dente por inteiro, não só aquela parte externa. E às vezes fica só a raiz, aí a gente usa a raiz para prender um dente. No caso do implante, não. O dente foi totalmente perdido, retirado do osso. Um ou mais dentes, ou todos os dentes. E a gente lança a mão de um parafuso de titânio
para ser colocado dentro do osso, que simula a raiz do paciente, e preso nesse parafuso a gente coloca a parte externa, que é a parte do dente preso. É mais ou menos isso aí que acontece. Deu para a gente visualizar perfeitamente. E essas cirurgias costumam ser, duram muitas horas, elas são muito complexas. Como é que é o processo mesmo para fazer a colocação do parafuso? No mesmo dia já sai com o parafuso e o dente? Como é? Hoje, dificilmente o paciente sai sem o dente. Na maioria dos casos, a gente consegue colocar o parafuso, fazer a parte cirúrgica e a parte da prótese no mesmo dia. Com relação à durabilidade da cirurgia, do transcorrer do procedimento, aí depende. Se for um implante unitário, muitas vezes em meia hora, 40 minutos, a gente consegue colocar um implante. Em outros casos, já tem necessidade de enxerto, de uma intervenção mais delicada, aí o tempo ele aumenta um pouquinho. Mas hoje, com a tecnologia, é um procedimento muito previsível e muito simples, assim, para o paciente. Ele já não, a gente já desmistificou com os recursos que a gente tem, aquela coisa da cirurgia e da complicação. Que coisa importante, né? Você que se ligou o seu rádio agora, eu tô aqui conversando com a doutora Deviane Bezerra Salles, ela é dentista e a gente está falando sobre implantes dentários, implantes odontológicos. Então, se é o seu caso, ou se você conhece alguém que está pensando que precisa fazer, manda aí no WhatsApp, no grupo da família, manda no grupo dos amigos, porque é assim que a gente vai tirando várias dúvidas e quem sabe até o medo muitas vezes está relacionado à falta de informação, né? Essa cirurgia, porque fala de cirurgia, as pessoas ficam com um pouquinho mais de medo. A anestesia, aquela anestesia geral, como é que funciona? Porque isso dá também muito medo nas pessoas, né? A maioria das vezes, dos casos, a gente consegue fazer com anestesia local. Raros são os casos que a gente precisa recorrer à internação. Existem esses casos também mais complicados, que a gente precisa recorrer a uma internação. Mas 95% ou 98% dos casos se faz em consultório e com anestesia local. Se o paciente tem algum medo, algum trauma, a gente tem outros recursos para poder ajudar a acalmar esse paciente ali na hora, como a sedação com óxido nitroso. Mas na maioria das vezes é um procedimento tão simples que a gente, com anestesia local ali com o paciente, a gente consegue resolver praticamente 98% dos casos que Vamos falar então. O povo, com certeza, o pessoal em casa, você está no seu carro, você está na sua casa, aí está todo mundo desesperado. Conta quais são essas possibilidades de me acalmar, porque eu quero fazer, mas eu não estou fazendo porque eu tenho medo. Óxido nitroso, eu já estou especialista, viu? Toda vez que eu converso com os dentistas aqui, eu escuto este termo. Óxido nitroso é o gás do riso. É o gás do riso. Que dá aquela relaxada e dá uma segurada na ansiedade. Isso. Mas não dá crise de riso. Não. Até porque não poderia, senão a doutora não ia conseguir trabalhar. É apenas uma sensação de relaxamento profundo. E gás do riso porque você acaba tirando a parte ruim. Você tem a sensação de que aquilo tudo ali é maravilhoso, o dia que aquilo ali é uma experiência positiva. Tirando o medo, ela realmente é uma experiência positiva, né? Porque o que deixa a experiência negativa é o trauma que a gente traz, é o medo que a gente traz para o consultório. Tirando essa parte, é uma experiência positiva, porque está lhe devolvendo função, está lhe devolvendo estética, está lhe devolvendo autoestima. Então, assim, para o paciente, quando ele está ali sob o efeito do óxido, o que fica é isso, é a parte boa. É o que ele está sentindo de bom. Então, por isso que a gente chama gás do riso. Que legal. Entendeu? E a aplicação é feita ali com como se fosse um nebulizadorzinho ali para inalar, né? Nasal. A gente coloca uma máscara no paciente que pega só na parte do nariz mesmo, ele solta o gásinho ali dentro. E pronto, relaxou. Relaxa e o paciente fica respondendo a todos os estímulos sem nenhuma deficiência dessa parte. Tudo que a gente pede para o paciente responder, levantar a mão, está incomodado com frio, não está com algum incômodo na boca, ele consegue responder. Sim, isso era outra pergunta. Você não fica anestesiado, assim, completamente sem noção, né? Não perde seus estímulos, não. Ele está ali o tempo todo respondendo a tudo que a gente está solicitando. E lembra de tudo também. Só uma relaxadinha para você conseguir fazer seu implante na paz, tranquilo, sem tanto medo. Isso mudou muito, né? Esse tipo de tecnologia aplicada ao atendimento muda muito a realidade, né, dos pacientes. Porque tem até outros procedimentos mais simples que os pacientes preferem fazer com o gás.
Porque quem tem medo mesmo, né? E às vezes até sentar na cadeira do dentista, ir até o dentista já provoca aquele gatilho, né? É. E o medo é uma coisa que a gente não explica, é irracional. Não precisa ter vergonha de ter medo. Acho que é entender que ele faz parte ali. A gente não tem como se responsabilizar por traumas. Às vezes são traumas, normalmente, né? São traumas que aconteceram que não foi culpa de ninguém, não foi culpa da pessoa. Pode até ter sido um mau atendimento, alguma coisa, mas não foi culpa de quem sente o medo. Com certeza. E não tem como você julgar nem medir isso. É de cada um, né? Então não tem como a gente tem que estar ali para tentar contornar, para tentar ajudar, facilitar e tornar possível o tratamento, mas nunca julgar, porque isso é uma coisa muito particular de cada um. Sim, e o profissional, quando ele vem aberto para isso também, né? Aquele dentista que ele compreende o tempo do paciente, isso também faz toda a diferença e vai deixando a pessoa mais confortável. Sim, lá na clínica, a gente, como é uma clínica voltada mais para implante e cirurgia, a gente lida com isso diariamente. Então, é uma condução, é um condicionamento do paciente até chegar na hora da cirurgia. Ele não está ali, não é uma opção agradável, né? Ele está ali porque ele perdeu um dente, ou recente, ou há muito tempo atrás, mas ele vem com uma necessidade que não é agradável para ninguém. Então, assim, além do medo, vem essa necessidade desagradável. E a gente tem que ter artifícios para contornar isso, para tornar essa experiência não uma experiência traumática, uma experiência positiva, né? Exatamente. E que bom, né? Que bom ter profissionais assim que cuidam e ter a tecnologia, né? Como eu sempre falo, a tecnologia a serviço, né? A serviço do bem-estar das pessoas, né? Porque é isso que importa, é isso que a gente quer, né? A gente quer cuidar da nossa saúde e se sentir bem. Quem é que pode fazer um implante? Quem é que não pode? Tem contraindicação? Tem algumas contraindicações, assim, contraindicações absolutas que a gente não pode fazer. Aqueles pacientes que eles são diabéticos, descontrolados, pacientes com problemas cardiovasculares também que não estão controlados, problemas graves de imunidade, pacientes que se submeteram à radioterapia há menos de um ano, também a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Pacientes grávidas, Grávida tem que esperar um pouquinho, né? Tem que esperar porque é um procedimento eletivo, assim. Então, dá para a gente esperar. Então, para não colocar em risco. Pacientes que tomam um certo medicamento chamado bisfosfonato, que é para algumas doenças ósseas, então eles também não podem se submeter à cirurgia de implante. E tem algumas contraindicações relativas que são aqueles pacientes que são diabéticos, que são cardiopatas, mas eles estão em controle. Então, nesses casos, a gente sempre tenta um contato, sempre faz um contato direto com o médico que acompanha, alinha como vai ser o procedimento, para que a gente faça da forma mais segura. Mas, fora isso, ele tem uma indicação ampla. Isso é muito maravilhoso, né? E isso muda a vida das pessoas. Queria te pedir para contar um pouquinho dessas histórias, assim. Você deve ver muitas transformações, você e sua equipe lá na clínica, né? Muitas transformações das pessoas, né? A pessoa sair com um sorriso, sair com essa mudança mesmo, porque mexe, né? Na nossa autoestima, a questão do sorriso. Não é só estética. Não. É muito mais, vai muito mais além, assim. A questão da autoestima, a questão da vida social das pessoas é diretamente impactada pela falta de dentes. E tem muitos casos lá no consultório de pacientes que, assim, eles não evoluem no trabalho, eles não mostram toda a sua potencialidade dentro daquele cargo que eles ocupam, porque eles se restringem por causa da falta de dente. Entendeu? Veio recentemente um paciente que ele não tem nível superior, mas ele sempre era convidado pela experiência dele a dar palestras. E o chefe sempre falava, você sempre nega e, na verdade, você tem muito mais do que falar, porque ele inventava que era pela falta do nível superior, que ele não se sentia à vontade porque ele não tinha nível superior.
E ele me contou que o chefe falou, ó, você tem uma bagagem muito maior do que muitos que chegam aqui com nível superior. Você pode falar com mais propriedade. Então, eu não entendo por que tanta negativa de dar essas palestras para essas pessoas que chegam. E aí ele foi procurar a gente dizendo que não tinha mais desculpa. Mas, na verdade, é porque ele tinha muita vergonha, porque ele só tinha os dentes anteriores, os dentes da frente. E ele sabia que, na hora que ele fosse falar, sorrir, as pessoas se aproximassem para tirar dúvida, ia perceber. E ele não... Nossa, que história forte. E aí ele fez o tratamento? Aí ele foi para poder fazer o tratamento, porque ele disse, eu já estou com 57 anos, há muito tempo, podia estar em outro patamar ali dentro, e eu estou esse tempo todo preso nessa minha dificuldade. E agora que eu tenho condições psicológicas para poder fazer, porque ele disse que ir também e abrir a boca para um dentista também causava vergonha. Sim. Porque ele tem medo do julgamento, né? Ele tinha receio do julgamento, na verdade. Ele fala assim que não foi uma opção dele chegar naquela condição. E sempre que ele pensava em ir, ele achava que ia ser julgado como uma pessoa desleixada porque deixou a boca chegar naquela situação. Então, são coisas que a gente nem tem noção do que é que se passa dentro da cabeça e o quanto aquilo mexeu com a vida dessa pessoa ao longo de todos os anos, porque ele relata que perdeu os dentes com 16 anos. Então, assim, foi uma adolescência impactada, foi uma vida adulta, uma vida profissional impactada e que a gente, assim, às vezes pensa, não, isso não vai interferir tanto na vida da pessoa. Interfere. Interfere muito. Interfere muito. Eu imagino agora quantas palestras ele deve estar dando, né? Que alegria. Isso. Saber que ele está dando muitas palestras, ele está podendo alcançar o melhor potencial por conta dessa atitude, né? De ter feito essa transformação. Tem algumas coisas que a gente se acomoda mesmo no desconforto, né? Isso. É comum as pessoas, né? Todos nós somos humanos, a gente se acomoda às vezes, né? Mas uma atitude de coragem, de fazer um movimento, de fazer um investimento em si mesmo, traz tanta coisa boa, né? Tanta coisa nova. E às vezes tem aquela coisa que é uma dor tão forte dentro de você que você prefere não olhar para isso. Sim. Né? Às vezes a gente tem uma dor ou uma coisa ali dentro da gente que incomoda tanto e que teria dois caminhos. Ou a gente encarar e resolver, ou a gente fugir. E muita gente foge disso. Foge dessa dor porque não quer encarar. Olha só, talvez esse seja o seu sinal, você que está ouvindo a gente, ou você que está assistindo a gente no canal do YouTube aqui, da Band News, no nosso Band News Entrevista, talvez seja esse momento, seja o sinal para você respirar fundo. Ó, tem muita novidade, tem muita tecnologia disponível para você cuidar da sua saúde. Inclusive tem cirurgia sem cortes, né? Dá para fazer algumas sem tanta interferência, assim. Isso. Hoje a gente já tem recursos que a gente usa a tecnologia do escaneamento, do planejamento digital. A gente faz um guia para esse implante e a gente consegue fazer algumas cirurgias até sem corte ou com mínimo corte. E assim, muitas pessoas achavam que não tinha condição pelo tempo que já havia perdido aquele dente e que não teria mais condição óssea, que o osso foi embora. E hoje a gente tem muito recurso. A gente tem enxertos, a gente tem cirurgia de colocar um implante no osso zigomático. Então, assim, é importante que as pessoas não se limitem dentro daquilo que elas acham. Né? É necessário procurar ajuda para poder entender quais são as possibilidades disponíveis, porque hoje a gente tem muita possibilidade. Coisa boa. Que bom. A doutora Deviane Bezerra Salles veio para a gente hoje com excelentes notícias, com novidades para a gente encerrar. Como é que faz para te encontrar, doutora, com essa voz calma, tranquila? Você e toda a sua equipe, como é que faz para agendar um atendimento? Isso, a gente fica em Lauro de Freitas ali, é a Clínica Odonto, bem ali visível na Estrada do Coco. E o nosso telefone é o 98787-9269. Repete que o pessoal vai pegar o celular agora para anotar. 98787-9269. O DDD 71. DDD 71, mas colocando a gente como odonto com TH no final, odonto THO.
aparece no Google e aí é facinho de encontrar a gente lá e vai ser um prazer receber todo mundo lá no Que clínico. maravilha, perfeito. Muito obrigada, viu? Um prazer te receber aqui, saber dessas novidades todas, que hoje um monte de gente decida aí cuidar do sorriso, cuidar da saúde, porque realmente faz toda a diferença. Obrigada e volte sempre, tá bom? Tá, obrigada, bom dia para todo mundo e um ótimo sábado. Obrigada. Ó, fica aqui comigo, tá? A gente vai pro intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com mais Band News Entrevista. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso Band News Entrevista na sua manhã de sábado. Aqui do outro lado, Renata Menezes. Você sabe que o nosso encontro de segunda a sexta ao vivo é na telinha da Band, no nosso Band Mulher. Mas o final de semana você começa comigo aqui na Band News, eu, meus entrevistados. A gente já começou no primeiro bloco falando de saúde e agora a gente continua falando de saúde, mas a gente vai falar da saúde dos nossos pets, dos nossos animaizinhos. Vocês sabem que eu sou gateira, né? Vocês sabem que eu sou mãe de menininho, de criancinha e sou mãe de pet. Então, atenção aí, manda no grupo da família, manda no grupo das amigas, o pessoal que tem pet, porque hoje eu estou aqui com Carla Berlim, ela que é médica veterinária, e a gente vai conversar sobre a rotina no hospital veterinário, coisa que a gente, que é só mãe de pet, a gente não sabe direito como é que funciona. Seja bem-vinda, viu? Prazer te receber aqui. Prazer todo meu, Renata. Muito obrigada pela receptividade. E falar de pet é tudo de bom, É né? bom demais, né? Mas tem que falar e tem que cuidar. Essa coisa da responsabilidade dos tutores é muito importante, né? Sim. E mesmo a gente que tem gato que dá menos trabalho, eu acho, dá bem menos trabalho do que os cachorrinhos. Talvez os donos de cachorro aí pensem diferente, mas essa rotina do cuidado, ela precisa fazer parte da vida do tutor. Às vezes, a gente leva uns sustos, né? Com E certeza. precisa levar nossos bichinhos assim para um atendimento de urgência, de emergência, enfim. Quero entender como é que é esse dia a dia, como é essa rotina, como é trabalhar no hospital veterinário. Bom, é uma rotina intensa, porque um hospital veterinário, eu não sei se as pessoas têm essa noção, ele não para nunca, né? Quando a gente fala 24 horas, é 24 horas mesmo. A gente tem que montar uma equipe que deixe ter atendimento médico veterinário de domingo a domingo, sábado, dia santo, feriado, semana, né? As semanas que estão chegando por aí cheias de feriados nesse ano, e a gente continua funcionando, continua. Ah, mas no plantão muda. Muda, reduz a equipe, mas não fecha, continua, né? Aliás, nós lá no hospital temos uma tradição, né, já, que é eita hospital que faz cirurgia em domingo, dia santo e feriado. É isso mesmo. A gente brinca que a gente bate os recordes de Salvador. Eu tenho colegas que falam, não, eu mando para lá porque eu sei que vai ter atendimento, vai ter cirurgião. Realmente a nossa equipe de cirurgia opera bastante, talvez até exatamente por isso, né? Porque já somos conhecidos por... Tem cirurgião de prontidão? Tem sim. Tá? Nossa, a Só gente... que para fazer isso dá trabalho. E a gente no jornalismo, quando tem plantão, a gente já sabe também. Plantão de final de semana, plantão de feriado, parece que é mais intenso mesmo, né? Sim. As coisas acontecem mais. E é tão importante, principalmente, o tempo todo, mas principalmente nesses momentos em que está tudo fechado, que é um feriado, que é um final de semana, a gente ter um profissional para cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos animais também, Sim. quando acontece alguma coisa. Sim, não tem nem dúvida. Eu brinco que a estruturação do plantão é uma coisa que a gente se preocupa bastante, porque essa segurança que você tem de chegar a qualquer hora e ter um atendimento médico é fundamental para que a gente faça o nosso trabalho e para que você tenha confiança nisso. Então, o desenvolvimento dessa relação, né, com os clientes, com os tutores, que nós, hoje em dia mudou o nome, agora o nosso conselho pede para que a gente chame de responsáveis. Eu gosto dessa coisa, né? Então, os responsáveis pelo pet tenham confiança no nosso trabalho. Não existe, na minha opinião, relação médico, veterinário, cliente, né, sem confiança. Se não houver confiança, como é que isso vai adiante? E ter uma estrutura pronta para isso ajuda para que você chegue e entre pela porta. Ah, aqui tem sim, tem médico sim, no horário de plantão. Eu vou encontrar. Então, essa é a primeira coisa da rotina. Mas a gente tem que lembrar que nem só de emergências vive um hospital, né? A gente tem rotina todo santo dia. Né? É minha próxima pergunta. Eu quero saber quais são os atendimentos mais comuns no dia a dia, assim, do hospital. Eu posso te garantir que vômito e diarreia, a doutora Fernanda Fonseca vai ser homenageada aqui na gastroenterologia veterinária, uma das nossas médicas. Vômito e diarreia, sem sombra de dúvida, é uma casuística muito grande. Eu brinco que também as coceiras, os maus cheiros, porque incomoda, né? Um bicho que está com mau cheiro é uma coisa que faz o dono...
Vou levar porque não está dando para conviver com esse odor, né, desagradável. Mas vômito e diarreia, sem sombra de dúvida. Os acidentes, sim, né? Quedas, fraturas, atropelos, sim. Mas aí a gente entra para emergência. Na casuística do dia a dia, as indiscrições alimentares, então, são extremamente comuns após o feriado, então, se preparem. É que cai uma coisinha ali da mesa, cai no chão. Sim, Aí sim. vai aquela visita para nossa casa que não tem noção, não tem bicho em casa, aí dá uma coisa que não pode pro animal. Tem Isso. muita coisa, né, nesse dia a dia, nessa Tem emergência. muita coisa e não tem rotina. Eu brinco assim, não tem como a gente dizer num hospital veterinário, ai, que chato, tudo muito igual todo dia, não é? É bom, a gente escolhe essas profissões que é bom que não tem tédio, Não, né? tédio nenhum, não tem tédio. Tem muito desafio. Na gestão de um hospital veterinário, que é onde eu estou inserida hoje em dia, realmente é um desafio diário, né? De você sempre melhorar os processos que estão acontecendo. E é uma coisa que eu queria até compartilhar aqui, porque às vezes vocês, como clientes, como os responsáveis pelos pets, não veem essa parte por trás dos bastidores, né? Então, essa coisa do gerir o processo, o serviço de saúde, porque é um serviço, é uma prestação de serviços como outros. Então, vocês têm os direitos de vocês como consumidores, nós temos os nossos deveres, e essa relação é uma relação de consumo, né? E eu tenho que zelar para que preste-se um bom serviço. E é interessante que o pessoal me diz lá que eu sou a caçadora de problemas, né? Então, eu sou aquela realmente que converso muito com os clientes e a gente sabe que nem só de sucesso é feito. Eu não vou chegar aqui para adorar a pílula e dizer, tudo que a gente faz é perfeito. Não, tem gente que sai insatisfeita. E para isso existo eu. Né? Porque a pessoa que resolve os problemas. Exatamente, essa pessoa que vai buscar ouvir essas colocações dos clientes e buscar entender onde nós falhamos, se houve uma falha, onde é que nós falhamos, onde é que a gente pode melhorar. Então, realmente, eu gosto muito desse trabalho, eu gosto muito da resolução de crises. Tem gente que diz que eu sou louca, né? Que assim, é muito melhor receber chocolate, né, do que receber carta de reclamação. Eu digo, é muito bom receber chocolate, mas o chocolate reforça que eu tenho que fazer certo. A carta de reclamação me dá a oportunidade de avaliar o que eu estou fazendo e de melhorar. Então, isso existe no hospital veterinário, tá? Incrível, incrível. E essa questão do momento, assim, da saúde, quem tem pet, quem tem bichinho, sabe? A gente fica muito vulnerável quando o nosso animalzinho está numa situação de saúde, aconteceu algum acidente, ou até coisas mais simples do dia a dia. É um momento de muita vulnerabilidade, de preocupação, de medo. Então, ter um lugar onde você possa ser acolhido nessa vulnerabilidade, se sentir seguro que está tudo bem, que o animal vai receber todo o cuidado, isso faz toda a diferença, né? É uma coisa que eu vivo, né, conversando com o pessoal. Eu brinco muito com as meninas, né, de não leva isso para o coração, não toma isso como uma ofensa, porque muitas vezes o cliente realmente chega pisando na porta, né, com o pé no chute. E muitas vezes eu digo, gente, não é com vocês. Ele está revoltado porque o bicho dele está doente. Se fosse o seu, você também ia estar revoltada com a vida. Só que a gente não tem para quem mandar uma carta de reclamação, né? Então, quem vai ser o primeiro que vai ouvir é você da recepção, né? Depois o médico veterinário e tá tudo bem. Cabe a nós exatamente conseguir entender que aquilo ali não é com a gente, é com a situação. E o desafio que essa é a parte boa, é você conseguir pegar aquele cliente que está difícil, que está extremamente mexido e abalado e realmente, além de cuidar do paciente, acolhê-lo. Né? Sim, e até acolhê-lo, não gosto nem de falar disso, mas faz parte da vida, porque às vezes a gente perde mesmo os animaizinhos, né? Sim, por idade, por questões de saúde. E esse lugar, né, o hospital, o lugar onde a gente vai viver também essa despedida, também precisa ser um lugar preparado, né? Sim. O luto, né? Exato. O tal do luto, como a gente fala, que tem muitas faces, são ondas, como a gente diz, mas sem querer analisar o luto, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, né, num treinamento há muitos anos, assim. Você acha que o luto é só relativo à morte, mas não necessariamente. Talvez se eu chegar para você hoje e te disser que um dos teus gatos está diabético e vai precisar começar a tomar um medicamento de 8 em 8 horas, usar uma ração específica e que não pode misturar com a dos outros dois, tem que ser só a dele. Na hora que eu te comunicasse isso, se isso fosse realidade na sua vida, haveria um turbilhão de pensamentos e de sensações que são de luto, porque você vai ser completamente confrontada
com o que você está habituada para uma mudança de enfrentar uma doença que é crônica, que vai exigir de você um cuidado com seu pet no dia a dia. Muitas vezes isso é o suficiente para te desestabilizar, né, emocionalmente de uma forma absurda. Não necessariamente que você vai ser grossa com a equipe, nada disso, mas pode ser o suficiente para dali em diante você não conseguir naquele momento nem sequer entender o resto do que eu estou falando. E é preciso que a gente tenha essa sensibilidade para saber que dá um tempo para ela. Dá um tempo para ela entender. Marca uma revisão no dia seguinte, né? Marca um retorno, pergunta, né? Eu peço muito para que todos os veterinários com quem a gente trabalha lá, eu digo assim, não é ofensa perguntar. Me conta o que você entendeu do que eu acabei de te falar. Sim, Né? porque essas situações de saúde a gente está sempre muito mexido, né? São muitas emoções, são muitas sensações. E os nossos animaizinhos, eles são parte da casa, da família, fazem parte do dia a dia. Então, tem que ser tratados assim mesmo, com esse cuidado, esse respeito e essa delicadeza, que é a delicadeza da vida, né? Que é frágil também, que faz a gente se sentir assustado mesmo, com medo. Eu fiquei com outra dúvida que é, qual a diferença, assim, né? Qual é o momento de levar a um hospital ou a uma clínica veterinária, assim, né? O hospital, ele tem uma estrutura mais robusta, mais complexa. Sim. No hospital, a gente tem o setor de internação, centro cirúrgico, mas também fazemos as consultas convencionais. De uma forma geral, eu gosto muito de orientar, né, aos clientes de terem o cuidado de ter, eu brinco de o seu veterinário, o seu serviço veterinário de estimação. Isso quer dizer que você não possa levar em médicos diferentes ao longo da vida? Não. Mas é claro que se você leva a um local e esse local é o que acompanha durante toda a vida, fica muito mais fácil ter todo o histórico lá concentrado, os exames. Então, um hospital é uma estrutura onde você, teoricamente, né, tem toda a gama de serviços que você vai precisar. Eu estou falando teoricamente porque existem algumas coisas que podem fugir, coisas talvez que a gente não tenha aqui, precisaria encaminhar para outra cidade, mas é muito pouco, tá? Por exemplo, a gente não tem uma ressonância ainda em Salvador. Tá vindo por aí. Mas a gente não tem uma ressonância PET, tá? Mas, como eu estou dizendo, é uma exceção, né? De resto, tudo nós temos. Então, no hospital, você tem a certeza que você já vai, desde o atendimento de consulta convencional até coisas mais complicadas. E muita gente pensa assim, eu não vou levar no hospital, não. Eu vou no consultório, porque eu só vou para o hospital quando precisar de alguma coisa mais grave. Não. A nossa estrutura é para desde a consulta de filhote, eu brinco que é desde a consulta antes de você ter o pet. Você vai pensar em adotar, você está querendo conversar com o veterinário, entender, né? Vai lá, marca um atendimento, conversa com a nossa equipe para você poder se preparar para ter o pet, porque não é brincadeira, né? Não é não, gente. Ó, eu fui desavisada, viu? Isso tem mais de 10 anos, quando eu comecei nessa carreira aí de mãe de pet, eu levei um susto, porque assim, a quantidade de responsabilidade que é ter um animalzinho, o que faz parte do seu dia a dia, o que você precisa se preocupar, de todos os cuidados, é muito importante. Você que está sintonizando agora na nossa rádio, eu estou conversando com a médica veterinária Carla Berlim, a gente está falando aqui, estamos contando, ela está me contando, né, contando para a gente tudo sobre o dia a dia num hospital veterinário, tirando todas as dúvidas. Então, você que está chegando agora, aproveita para você entender tudo. Já vou aproveitar para falar dessa linha, né, do cuidado que começa ali desde antes de adotar, desde o filhotinho até se houver uma necessidade de um atendimento mais intenso ou mais específico, mais complexo, a importância dos exames regulares, né? A importância de cuidar dos animais medicina com preventiva. Exato. Né? A gente está lá para resolver os BOs, como eu gosto de dizer, que é quando dá um problema. Mas o meu sonho de consumo, como eu digo, é aquele cliente que vai para a medicina preventiva, né? E é um dever nosso, a gente está sempre avisando, os nossos clientes são avisados, olha, está fazendo isso aqui agora, mas daqui a 6 meses é importante. Resolvemos o problema para agora, mas tem que fazer. Então, compara a expectativa de vida, né, de um pet com um humano. Você não fala em check-up anual? Você que é jovem ainda não fala em fazer um check-up médico anual? E por que as pessoas achariam, né? Não estou dizendo que todas acham, que um pet pode ir a cada 5? Ou só quando tem problema? Não. A rotina com exames complementares, com atendimento médico e exames complementares deve ser, sim, seguida. Nós preconizamos que anualmente, até por volta dos 7 anos, a partir daí a gente vai avaliar, mas há pacientes que poderão precisar de alguns exames complementares até a cada 6 meses. Poxa, doutora, a cada 6 meses? Pois é. Se for um paciente cardiopata, você vai deixar para fazer um ecocardiograma, por exemplo, nele? Vai dar para ser uma vez por ano? Pode ser que não. Pode ser que esse paciente precise de ecos a cada 6 meses. Então,
essa precocidade no diagnóstico pode te facilitar muito, vamos dizer assim, não é facilitar, é evitar a perda precoce do Evitar pet. dor de cabeça, Tá? né? E é exames do mesmo jeito que a gente faz, sabe? Hemograma, dosagem de ureia, creatinina, ecocardiograma, ultrassom de abdômen, raio-x de tórax. Ai, faz citologia? Faz punção, faz citologia, faz tudo isso, né? Então, isso é rotina. E o ideal é que a gente faça isso antes do problema vir. Então, se a pessoa ela segue pelo menos nessa. Vamos botar com um pet jovem de 5 anos. Se ele levou esse ano e está tudo bem, fez vacinação, atualizou tudo e fez os exames complementares, ano que vem, se não tiver nenhuma intercorrência, leva novamente. E aí a gente tem muito mais chance. Quantos casos das pessoas que fazem isso que a gente já viu encontrar, principalmente tumores de forma precoce, né? E aí poder ter uma assertividade e uma chance de cura muito maior. E tratar os bichinhos do jeitinho que eles merecem também, Sim, né? Isso é muito sim. importante. Mas eu quero aproveitar a sua presença aqui para saber o seguinte: quais são os sinais de alerta que está na hora de levar o nosso bichinho para o hospital ou para a emergência? Gatos e cachorros, que é o mais comum da gente ter em casa. Vamos lá. Se você sabe que o teu animal tem um ritmo de atividade, mudou o ritmo de atividade, mas ele está comendo, está bebendo, está fazendo cocô, está fazendo xixi, ele só está mais quieto. Ele está mais quieto. Isso é normal? Quando foi a última vez que você levou para fazer os exames de check-up? Não levou? Está na hora. Então, mudança vamos chamar de comportamento, sem sombra de dúvida, obviamente, se o comportamento está até normal, mas parou de comer, não é normal, né? Vômitos, diarreias, isso nem dizer. Tem muita gente que diz assim, ele está vomitando há 2 dias. Tô vendo, né? Às vezes eu fico olhando e digo assim, poxa, por que ninguém explicou para ele que não é normal, né? Não fica esperando, não. Porque na hora que vai no 3º dia, a gente já está num quadro muito mais grave. Exatamente, pode desidratar, tudo isso. Exatamente, tá? Eu acho que eu falei de tudo. Comportamento, perda de apetite, vômitos, diarreia, feridas, né? Outra coisa que é bem importante da gente falar, ainda mais você que tem gato. Infelizmente, a gente sabe que Salvador, hoje em dia, esporotricose é uma realidade que nos assusta, né? Isso dá um outro programa com muita... Tem que voltar aqui para falar só disso. Mas verdade. vamos lá, tem um gato com uma ferida. E aí? Mas meu gato não sai de casa, ótimo. Mas é um gato que tem algum contato com rua, que dá uma voltinha na frente de casa e volta, ferida... Não fique esperando. Procura um serviço médico veterinário. Gente, esporotricose é um problema grave de saúde pública na nossa cidade, inclusive não é só nosso, né? Mas a gente ainda pode fazer muita coisa com relação a isso. Então é não pormenorizar, não achar que é uma feridinha, vou passar uma pomadinha e vou ver no que vai dar. Vai não. procurar um médico veterinário para saber direitinho cuidar dos seus Isso. bichinhos e cuidar da sua família, que é a saúde de todo mundo, né? Sim, a tal da One Health, né? Exato. A saúde única. Isso não é balela, não, gente. A saúde dos pets, a saúde dos animais, hoje em dia, está mais do que provado. É extremamente correlacionada à nossa saúde. Assim como a saúde ambiental, né? A saúde dos pets, a saúde dos animais, de uma forma geral, e a saúde humana é tudo uma coisa só. Pois é, e para quem está ouvindo a gente agora, que quer saber como é que faz, eu quero saber onde é que fica o hospital, esse hospital claro. com esta rotina aí organizada, humanizada, cuidadosa com as pessoas. Se precisar, como é que faz? Onde é que está o hospital? Nós estamos localizados em 2 bairros de Salvador. Ali no Rio Vermelho, bem em frente à saída do Redmix, né, os fundos do Redmix, ao lado da Prefeitura Bairro, e lá em Brotas, na ladeira do INSS, conhecido, né, na rua José Mussini, mas é mais fácil falar. Em Brotas, na ladeira do INSS, bem pertinho. E no Rio Vermelho, ali ao lado da Prefeitura Bairro. Bem pertinho, fácil também ali, fácil de identificar, fácil de encontrar. Sim, todos 2 têm bastante sinalização. Maravilha. Doutora Carla, muito obrigada pela sua Nossa, presença. eu que Amei, aprendi muita coisa hoje, viu? Que bom. Eu que agradeço pela oportunidade e sempre falar de pet é um prazer. Prazer todo nosso. Já deixo o convite aqui para voltar outras vezes, porque tem muito mais assunto, muito mais dúvida para a gente tirar. Muito obrigada. Leva nosso abraço para todo mundo da equipe. Muito Bom obrigada. trabalho para vocês, que seja sempre assim maravilhoso e que vocês continuem esse trabalho tão bonito de cuidado com os nossos pets e com a gente também, né? Com as famílias. Que ótimo. Obrigada. Obrigada a você. A gente vai agora para o intervalo bem rapidinho, tá? Mas ainda tem mais um bloco, tá? Band News Entrevista volta já já.
Estamos de volta com o nosso Band News Entrevista na sua manhã de sábado. Você já sabe, nosso encontro de segunda a sexta na telinha da Band, lá no Band Mulher, comigo, Renata Menezes. Mas final de semana eu fico com saudade de vocês. Vocês ficam com saudade de mim também? Pois a gente se encontra aqui na Band News, aqui no Band News Entrevista. Estamos entrando no nosso terceiro bloco. Estou com outra convidada especialíssima. Papo sério, mais sério ainda agora, porque a gente vai falar de uma coisa que, se Deus quiser, todos nós vamos viver, que é envelhecer. Envelhecer muito. Eu mesmo quero viver assim até uns 120 anos, ficar bem velhinha. Mas Rosimeire Teles está aqui, ela que é CEO da Cuidare Alphaville, Bahia, para falar de envelhecimento e dos apoios que muitas vezes a gente precisa ter ao longo da vida. E a gente estava aqui no intervalo batendo um papinho e a gente estava falando do quanto isso é tabu, né? Como é difícil, às vezes, a gente lembrar, aceitar, lidar com o fato de que a gente envelhece, faz parte da vida, né? E que querem envelhecer, Pois é. né? Então, boa tarde. Bom dia. Bom dia a todos, né? Seja muito bem-vinda. Então, Renata, realmente a população está cada vez mais... A medicina evoluiu, né? Então, isso nos trouxe uma expectativa de vida maior. Podemos viver muito e mais com qualidade. Mas o que se percebe é que as pessoas, elas planejam tudo. Quando vai casar, planeja a profissão, planeja o número de filhos, mas ela nunca planeja a sua expectativa de vida e o seu envelhecer. E isso também precisa ser planejado, né? Porque antigamente as famílias, era assim, a família cuida dos idosos, né? Morrem velhinhos, um cuidando do outro. E as doenças também evoluíram, né? E dificultaram isso, porque antes se morria realmente de velhice, né? E hoje existem muitas doenças que acometem, levam para cima da cama e que o outro velhinho ou a velhinha não consegue mais cuidar. Então, não se planeja muito isso. A vida veio mudando, né? Se esquece que tem 3 pilares, né, muito importantes que a gente não pode esquecer, que é envelhecer com a qualidade de vida, né, com como é que se diz, saúde, e não é só a saúde física, né? Precisamos ter a saúde também mental, ter o pilar que é a família, né? E ter uma forma, e se planejar de que forma eu vou ser cuidado, como eu quero chegar naquela idade lá. Então, isso é importante, a gente parar para pensar, né? Porque a pessoa que fica parada, que não se exercita, então, lá na frente, ela vai ter as consequências que vai estar mais limitada, né? As pessoas que não procuram ter uma qualidade alimentar, ela vai ter complicações físicas, de saúde física, né? E as pessoas que também não procuram fazer parceria, ter amigos, fazer uma família e cultivar essa família, cultivar amigos, vai lá no fim da vida vai estar só. Sim. Então, tem que se pensar nesses 3 pilares, porque é importante, todos 3. Sim, e eu acredito também que tem um movimento no envelhecer, que é esse movimento da gente compreender que a gente não está aqui para viver só. E muitas vezes faz parte da vida a gente receber apoio ao longo da vida. Não vou nem falar de envelhecimento, por exemplo. Quem é mãe sabe, né? Quando a gente tem um bebezinho, que a gente fica ali no puerpério, nos primeiros dias, nos primeiros meses, essa ajuda é fundamental para o cuidado, para você se recuperar, para você aprender a viver com o bebezinho, né? E também, do jeito que a gente vive a vida hoje em dia, que é uma correria, nas grandes cidades tudo é um pouco mais complicado, às vezes esse apoio não dá para vir diretamente da família e pode vir de um outro tipo de apoio ali contratado, que pode dar esse suporte para a gente atravessar alguns momentos da vida em que a gente precisa desse cuidado, né? Renata, hoje a população está envelhecendo jovem. Sim. O que é envelhecer jovem? Ela fica presa, ela não consegue viver a sua vida em tempo real. Então, hoje, uma pessoa com 50 anos, às vezes, está presa dentro de uma casa,
sem conseguir ainda viver, vivendo como se já tivesse 80, 70, porque ela tem uma dependência, existe alguém dependendo dela, ou um filho, ou o pai, ou a mãe, ou hoje estávamos conversando no número de autismos, né, que está se diagnosticando, e eu estava conversando exatamente isso. Eu não acho que está aumentando o número de pessoas com autismo, eu acho que está aumentando o diagnóstico de autismo. Exato. Porque antigamente as pessoas eram, é meio doidinho, ele não é uma pessoa muito certa, não. Eram Fica logo rótulos muito feios, inclusive, né? Pouco inclusivos, Isso, não consegue grosseiros, se envolver com exatamente. ninguém, é muito... É uma pessoa insuportável, é isso. Não se identificava. Não tinha a identidade daquela doença naquela pessoa, né? Não tinha ainda essa classificação. Hoje não, hoje se consegue dar um diagnóstico, né? Sim, exato. Então, E eu acho que a informação que a gente tem hoje, da mesma forma que a vida mudou muito freneticamente, e às vezes é muito difícil, muitas coisas mudaram positivamente, né? A Sim, gente tem sim. mais acesso à informação, a gente tem mais acesso, sim, e a gente tem mais acesso justamente, né, a estruturas, empresas, negócios que vêm para suprir também essas necessidades. Eu acho que o envelhecer, ele é parte da vida. sim. E a gente está reaprendendo a envelhecer, porque o Sim. mundo mudou demais. Muito. Envelhecer, assim, uma mulher, por exemplo, de 40 anos, de 50 anos, a outras gerações, né, pensando para trás, era uma senhora. Hoje em dia, uma mulher de 50 anos, a gente viu Cláudia Raia teve um filho aos 54. Então, assim, jovem. jovem. Então, a gente está entendendo melhor essa questão da idade, do envelhecimento. Ao mesmo tempo, a gente está entendendo que a gente precisa se cuidar muito mais E se para planejar. envelhecer e se planejar. Quero falar, você bate muito nessa tecla do planejamento, né? Então, como é que faz para planejar o envelhecer? Então, repara que você falou, tudo mudou muito, e mudou realmente. Antes os filhos cuidavam dos pais, hoje os filhos trabalham. Antes as mulheres ficavam em casa, cuidavam dos maridos, dos velhinhos. Hoje as mulheres também saem para trabalhar, assim como eles saem. Então, a estrutura de vida mudou. Então, você tem, o planejamento é, quando eu envelhecer, o que eu pretendo fazer? Hoje eu ouço algumas pessoas dizerem assim, eu quero ir para uma casa de repouso, não quero morar com nenhum filho, não quero morar com nenhuma nora, não quero... Então, já ouço também dizer assim, eu não quero sair da minha casa. Os filhos vão se juntar e vai botar uma pessoa para ficar comigo aqui, comigo, me fazendo companhia, cuidando de mim, mas eu não vou sair da minha casa. E isso acontece. São coisas para você conversar também, né? Com as pessoas da sua família, porque muitas vezes isso não é conversado, não é dito. Justamente, de novo, falando do tabu, né? O tabu do envelhecer, o tabu desse momento da vida, porque é um momento de delicadeza mesmo. E como faz diferença a gente conversar sobre o que a gente quer, né? Sim. Só isso já ajuda a família também a entender. Eu sempre falo isso, você já veio aqui, eu já falei contigo. Falo sempre, não podemos esquecer que os adultos, os idosos são adultos. Sim. O idoso é um adulto, inclusive é mais tempo do que nós. E a gente tem algumas pessoas que têm esse tratamento ao idoso como se fosse uma criança. E não é. A pessoa idosa é uma pessoa adulta que está num momento de vida físico, às vezes mental, mais delicado, mas que merece ser escutada, merece ser respeitada nos seus desejos e nas suas vontades. Porque senão a gente invalida a existência daquela pessoa, Com passa por certeza. cima da vontade dela e ninguém quer isso. Em nenhum momento da vida, né? Verdade. Não pode. Não pode, de jeito nenhum. Mas fala da Cuidare, como é que vocês conseguem chegar junto aí para ajudar a resolver melhor essa equação? Então, atendendo esses clientes que desejam ter pessoas em casa, cuidando dele dentro do seu ambiente, mantendo preservando o seu cheiro, né? Preservando suas coisas, né? Porque o idoso ele também tem esse apego muito grande, né? Às coisas deles, né? É difícil eles se desapegarem. E hoje a Cuidare existe, né? A Cuidare Alphaville, ela é uma empresa que promove exatamente esse desejo das pessoas permanecerem dentro do seu lar, dentro do seu ambiente, aonde viveu a vida inteira, né? E que deseja ficar até morrer. Então, nós temos profissionais, pessoas capacitadas, preparadas para
assistir a esses idosos, né? E dentro da casa deles, né? E não só os idosos, porque como a gente falou de autismo também, né? Muitas mães, elas estão exaustas, porque não é fácil ficar 24 horas cuidando de uma criança com autismo, né? Ela precisa dividir participar, compartilhar esse cuidado, e nem sempre pode ser com o pai, nem sempre, né? Então, às vezes, ela precisa ter alguém, um suporte, e a empresa também favorece a isso. A gente cuida também de crianças, de adolescentes, da puérpera, como você falou aí, né? Que está lá e que não é fácil ter filhos e ficar o tempo todo cuidar e depois chegar 4, 5 meses, ter que se afastar, voltar a trabalhar e deixar com quem aí. Então, às vezes, esse momento de já iniciar introdução de uma pessoa na sua vida e na do bebê, porque às vezes a introdução na vida da mãe é mais difícil do que na vida do criança. bebê. Construir um vínculo com alguém que você possa confiar, para você Isso. sair, deixar seu bebê. Tudo isso a gente precisa mesmo de alguém que cuide, né? É. E esse vínculo, ele é um vínculo mesmo de afeto, né? Que precisa de um tempo para existir. Da última vez que você esteve aqui, você falou uma coisa muito bonita. Você falou assim, muitas vezes as famílias só se movimentam na contratação de alguém para cuidar de uma pessoa idosa quando essa pessoa já está acamada, quando essa pessoa já está numa situação em que ela não pode de forma alguma ficar sozinha. E esse vínculo é difícil de fazer quando a situação já está agravada dessa forma. E introduzir essa figura de alguém que cuida para fazer companhia, para fazer, às vezes, as tarefas fora, ao supermercado, Sim. ir enfim, à farmácia, ao médico. Essa pessoa começa a integrar a vida. Acompanhar enquanto ela está rígida. Exato, exatamente. Enquanto ela não está precisando de cuidados pessoais. Ela precisa mais de companhia do que de alguém para lhe dar banho, vestir uma fralda, né? Ela precisa de alguém. Então, quando esse momento chega, ele já vai ser absorvido com muito mais tranquilidade por aquela pessoa, porque é só uma mudança de estado. Eu estava andando, agora eu estou ficando mais acamada, eu estou precisando de uma pessoa que me ajude a vestir, né? Então, o que vai mudando é só o tipo de cuidado e de assistência que a gente vai prestar, né? E assim, não espere o que eu falei, não espere ela cair, quebrar um fêmur, ir para cima de uma cama para botar uma pessoa para cuidar. Cuide para que retarde. Isso não aconteça muitas vezes, porque Nem tem alguém ali olhando. Exatamente. Isso retarde o máximo possível uma quebra de um fêmur nunca aconteça. É isso, é o que Ou a gente nunca quer. aconteça, né? É o que a gente quer para as pessoas que a gente ama e para a gente mesmo, né? É. Para a gente ir caminhando para o final aqui, tenho certeza que tem um monte de gente que está escutando a gente ou assistindo o nosso programa no YouTube que está assim, meu Deus, eu tenho uma pessoa, eu estou vivendo um momento ou uma pessoa da minha família, que eu estou precisando mesmo desse apoio, desse recurso que venha de um profissional que sabe o que está fazendo, que é capacitado. Então, como é que faz para entrar em contato com a Cuidare? Nós temos uma página, né, no Instagram, onde você clica lá e você entra direto, consegue falar conosco, que é Cuidare Alphaville Bahia. Tá? Então, nessa página você entra direto e tem os nossos números também de telefone, que eu Ela nunca... pode dar uma olhadinha. Vamos fazer o seguinte, vai procurando os números aí, que a gente tem tempo. Ela Rosemary vai procurando os números, enquanto eu já vou agradecendo aqui a você pela companhia, vou agradecendo a você pela presença. É sempre maravilhoso começar os finais de semana. Vou aproveitar para dar o serviço. Onde é que eu vejo essa moça da voz bonita que está falando aqui no rádio? Lá no Band Mulher, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, a gente se encontra. E todo sábado, aqui no Band News Entrevista, na sua rádio preferida, a rádio que toca a notícia, a Rádio Band News FM. É aqui que a gente começa os finais de semana falando de saúde, falando de cultura, falando de comportamento. Enfim, eu só trago aqui gente especial, convidados e convidadas incríveis. Então, muito obrigada sempre pela sua companhia. Você que chegou agora, eu estava aqui conversando com Rosemary Teles, ela é CEO da Cuidare Alphaville Bahia, e a gente estava falando sobre o envelhecer e os momentos da vida em que a gente precisa de um apoio, de alguém que chegue para
ajudar, seja a gente ou seja alguém da nossa família, os nossos mais velhos, para que a gente possa ter tranquilidade, para que a gente possa ter segurança também para sair para trabalhar. E Rose estava aqui dando uma olhadinha no telefone. Será que a gente já encontrou o telefone, Rose? Não. Ainda não? Eu vou te ajudar, ó. Vou fazer o seguinte, vamos procurar aqui, ó, Cuidar e Alphaville. Estou procurando Peraí. junto com o pessoal de casa, Cuidar e Alphaville Bahia, ó, 7141160260 Isso. ou 991164780. Você pode ir também no Exatamente. Instagram, @alfavillepa, lembrando que Alphaville é com PH e 2L, tá bom? E aí você vai lá, vê todas as informações, descobre tudo que você pode fazer e entra em contato com essa empresa de gente séria que pode ajudar nesses momentos. Obrigada, Rose, pela sua presença. É sempre um prazer ter Obrigada, você aqui. Renata. Sempre bom estar com você. Tá bom, até a próxima, Até tá a bom? Obrigada a você de casa, você do carro, você de todos os lugares aí pela companhia. A gente se encontra no próximo sábado aqui no Band News Entrevista. Beijo, até a próxima.